O ser humano é motivado por vários estímulos, que foram estudados em detalhes por pesquisadores como Maslow e outros. Eu gosto de resumir como sendo três os principais motivadores, isto é, as coisas que movem, que estimulam, que levam alguém a agir de uma determinada maneira. São eles o dinheiro, o prazer e o prestígio. Os colaboradores de uma empresa, teoricamente, trabalham ali por dinheiro, mas nem sempre é o caso. Embora o dinheiro seja uma necessidade de sobrevivência, há quem troque o emprego por outras razões que não o dinheiro. E é aí que entra o outro motivador, o prazer, que se traduz em gostar da atividade da empresa, das pessoas, do ambiente, etc. O prazer também pode ser traduzido como um minimizador de riscos. Muita gente gosta do que faz, nem tanto pelo que faz, mas pela segurança que aquilo traz em termos de garantia de sobrevivência, o que de certa forma nos leva ao outro motivador, que é o dinheiro. Há também o prestígio, um motivador que leva as pessoas a trabalharem até de graça em determinados segmentos, ou até mesmo a correrem riscos de vida. Em outros segmentos, um praticante de esportes radicais, por exemplo, ele desafia a morte em troca de uma mera medalha de lata, que para ele não é uma mera medalha, mas o reconhecimento de toda uma classe de que ele é uma pessoa corajosa, capaz, brava, etc. Juntando tudo isso, para se motivar uma equipe, a empresa precisa descobrir o que é percebido como dinheiro, prazer e prestígio por essa equipe. Ou seja, as pessoas são motivadas pelo valor que o trabalho agrega a elas ou pela percepção que elas têm disso. Mas até mesmo esse conceito de valor pode variar. Enquanto alguém motivado por dinheiro só pensa no valor monetário daquilo que ele recebe, o outro pode ter uma percepção de valor mais ampla e pensar também nos benefícios oferecidos pela empresa, como saúde, alimentação, segurança, estrutura de lazer, etc. O que é prazer para uns pode estar diretamente relacionado à atividade que desempenha, enquanto para outros tem a ver com os colegas em redor, com o ambiente, a infraestrutura da empresa, o lugar prazeroso, etc. A percepção de prestígio também pode estar associada à marca e ao porte da empresa que o colaborador representa, como também pode significar o quanto esse colaborador é admirado em seu ambiente de trabalho. Considerando que essas percepções costumam mudar com frequência, a empresa precisa manter um trabalho contínuo de acompanhamento do nível de satisfação da sua equipe, para saber onde e quando investir numa sintonia fina. É preciso também uma boa percepção da gerência para identificar o que é visto como valor por um trabalhador, pois pode acontecer que um aumento de salário não venha a causar qualquer efeito motivacional em alguém que está empenhado na busca de prestígio. Um tapinha nas costas ou uma foto dessa pessoa no jornal da empresa acompanhado de um texto falando do seu talento como músico, por exemplo, pode ter um efeito muito melhor do que aumentar o salário. Uma possibilidade de se motivar a equipe é promovendo concursos, torneios, competições, mas isso também vai depender da premiação, do tipo de premiação ou do status conferido àquele exemplo, aquele evento do qual ela está participando. Você sempre encontrará pessoas mais ou menos motivadas pelo prêmio, porque ele pode ou não acionar a tecla da percepção de valor nessa pessoa. Às vezes um concurso de música ou dança entre os colaboradores pode cair como uma luva para alguns que gostariam de ficar conhecidos e terem prestígio, serem prestigiados, não pelo trabalho que eles executam com o cérebro ou as suas mãos, mas pelo hobby, o hobby que eles trazem no coração. Seria possível promover um concurso de produtividade com um leque de prêmios que apelasse para a percepção de valor de cada um? Eu acredito que sim. Alguém pode ficar muito motivado se puder escolher como prêmio um final de semana em um hotel fazenda. Porém, outro mais pálido e gótico, que odeia o sol e o ar livre, não irá mexer uma palha a mais por isso. Mas pode muito bem se transformar numa máquina de produtividade se for este o caminho para ele ganhar ingressos de sua banda predileta num show de heavy metal.
Os treinamentos da equipe devem sempre trazer algum elemento motivacional também, para poderem gerar resultados. Alguns gestores pensam de forma retrógrada quando o assunto é treinamento. Eles perguntam assim: e se eu treinar e o funcionário sair? Quando deveriam perguntar: e se eu não treinar e o funcionário ficar? Os treinamentos sempre devem ser vistos como investimento em produtividade. É claro que o colaborador irá procurar melhores condições de trabalho se as suas expectativas não forem atendidas no lugar onde ele está. E então, acabará levando fatalmente com ele o investimento feito com treinamentos. Mas enquanto ele esteve na empresa, esses treinamentos foram transformados em produtividade. Isso que importa. A mesma possibilidade de sair tem o funcionário que não é treinado. Mas nesse caso, a sua contribuição enquanto ficou não será de produtividade, muito pelo contrário. A sua falta de qualificação pode ter aumentado os custos e riscos da empresa, além de reduzir a qualidade do produto ou do seu serviço. A frequência dos treinamentos deve ser analisada também por cada área. Há treinamentos técnicos que são feitos uma vez e a pessoa já fica expert em apertar esse botão, virar aquela manivela ou puxar aquela outra alavanca. Mas quando o assunto é vendas, por exemplo, os treinamentos devem ser constantes, até como um incentivo motivacional para a carreira do profissional. A área comercial é sempre aquela que mais escuta negativas dos clientes. E isso é, obviamente, desanimador. Uma recarga nas baterias, portanto, por meio de treinamentos, workshops, palestras, sempre vai fazer bem para elevar a autoestima, satisfazer o desejo de vencer na carreira, nas vendas, que esses profissionais ambiciosos costumam ter. O objetivo da empresa é obter o máximo de rendimento de cada colaborador. E para isso, para acontecer isso, o ser humano que é o colaborador precisa ser bem compreendido por sua gerência direta e também pela área de recursos humanos ou talentos humanos. Muitos perfis mal compreendidos acabam sendo desperdiçados ou têm suas habilidades embotadas por uma falta de percepção da gerência de como aquele profissional poderia render mais, crescer na profissão, etc., dar um retorno melhor para a empresa. Um destro que seja colocado para fazer o trabalho de canhoto, ele vai ficar frustrado. Assim como numa máquina, as peças funcionam melhor se elas forem encaixadas nos seus devidos lugares. O entendimento da vocação e a habilidade de um profissional é vital para extrair dele o máximo de produtividade. Felizmente, hoje, as grandes empresas já não enxergam a área de recursos humanos como uma mera impressora de folha de pagamento, mas como uma área tão estratégica quanto qualquer outra. Afinal, são as pessoas que fazem uma empresa e a tornam produtiva.